Hoje eu vou trazer para vocês um problema bastante controverso de probabilidade, que divide os especialistas em dois grupos com opiniões completamente diferentes. É um problema importante que está relacionado com a forma como nós tomamos decisões. E o mais legal é que você vai poder dar a sua opinião e ver qual é o seu grupo. Vamos falar sobre o problema da bela adormecida. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e desde o ano 2000 foram mais de 100 artigos publicados sobre o problema da bela adormecida. E mesmo assim, não temos ainda uma resposta de consenso. As pessoas se dividem entre dois grupos quando opinam sobre esse problema, e geralmente consideram a sua posição óbvia e defendem o seu ponto de vista com unhas e dentes. O problema é o seguinte: a bela adormecida está em baixa e concordou em participar de um experimento para voltar aos holofotes. Ela conhece perfeitamente qual será a dinâmica do problema. Na noite de domingo, ela é colocada para dormir. Em seguida, os cientistas lançam uma moeda honesta, sem jamais informar a bela adormecida o resultado. Se der cara, a bela adormecida será acordada na segunda-feira de manhã e depois será posta novamente para dormir. Na quarta-feira, 2 dias depois, ela será acordada outra vez e o experimento termina. Caso a moeda dê coroa, a bela adormecida também será acordada na segunda-feira de manhã e depois irá novamente ser posta para dormir. No dia seguinte, terça-feira, ela também será acordada e posta de novo para dormir. Por fim, na quarta-feira, ela será acordada outra vez e o experimento termina. Essa é a dinâmica básica, mas tem um detalhe fundamental. A cada vez que é posta de novo para dormir, bela adormecida toma uma pílula do esquecimento, que faz ela esquecer de todas as vezes que ela acordou após o começo do experimento. Ou seja, o efeito da pílula é resetar o estado de crença da bela adormecida para logo antes de ser posta para dormir no domingo, no começo do experimento. Além disso, a cada vez que ela acorda, ela não tem como saber em que dia está e não recebe nenhuma informação a respeito disso, a não ser na quarta-feira, quando o experimento termina. A questão central é que toda vez que ela acorda na segunda ou na terça, os cientistas perguntam para ela qual o grau de certeza que ela tem de que a moeda deu cara. Ou seja, qual ela acredita ser a probabilidade da moeda ter dado cara. Esse é o problema e você já pode começar a tirar as suas conclusões. Que probabilidade a bela adormecida acredita ser de ter dado cara ao ser acordada na segunda ou na terça-feira? Esse problema começou na área da filosofia, num artigo publicado no ano 2000 por Adam Elgar, mas também foi investigado por matemáticos, economistas, psicólogos, físicos, curiosos e etc. Existem basicamente duas posições antagônicas, dois grupos com respostas distintas para esse problema. O primeiro grupo é daqueles que acham que a probabilidade é um meio. O principal representante desse grupo é o filósofo David Lewis, que está por trás do conceito de conhecimento comum que eu já falei no vídeo sobre o enigma da prisão. O link desse vídeo está na descrição. O grupo do Lewis acha que um meio é a solução correta, e ela realmente parece ser a solução mais óbvia, porque o problema é desenhado para que a bela adormecida não tenha nenhuma informação a respeito de qual dia ela está sendo acordada. E no domingo, antes de dormir, ela sabe que uma moeda honesta vai ser lançada. E é claro que a probabilidade da moeda dar cara é de 1/2. Agora se coloca no lugar da bela adormecida. Você é acordada, não sabe que dia é, não sabe se foi ou não acordada antes. A única coisa que você sabe é o curso teórico do experimento e que uma moeda honesta foi jogada depois de você dormir no domingo. Como no domingo você acredita que a probabilidade da moeda dar cara é 1/2, afinal uma moeda honesta, e ao acordar você não recebe nenhuma informação nova, não existe motivo nenhum para você mudar a sua crença. Então a probabilidade de ter saído cara deve permanecer 1/2, como você achava no domingo à noite. David Lewis é um filósofo de Princeton, e a posição antagônica foi primeiro defendida por outro filósofo, dessa vez do MIT, Adam Elgar. Então tudo começa no embate entre Princeton e MIT, o que não é nada mal. Elgar defende que a resposta correta para o problema é 1/3. Isso é surpreendente, porque a moeda envolvida é honesta, a bela adormecida sabe disso e ocorre um único lançamento durante o experimento. Então qual o sentido em dizer que a probabilidade é 1/3? Repara que existem 3 possibilidades para a bela estar acordando. Segunda-feira após a moeda dar cara, segunda-feira após a moeda dar coroa e terça-feira após a moeda dar coroa. A princípio isso não implica que a probabilidade percebida pela bela adormecida é de 1/3, a menos que os 3 cenários sejam igualmente prováveis para ela. Intuitivamente esse parece ser mesmo o caso, já que ela tem a sua memória apagada a cada vez que vai dormir e não recebe nenhuma dica sobre em qual dia está, nem qual foi o resultado da moeda. Ou seja, a bela adormecida não consegue diferenciar os 3 cenários. Para ela tanto faz que ela esteja acordando na segunda ou na terça, ou que tenha saído cara ou coroa.
Então, para ela, os 3 cenários devem ser igualmente prováveis. E como em apenas um desses cenários saiu cara, ela deveria concluir que a probabilidade de ter saído cara é de 1/3. Intuitivamente é assim que funciona o argumento do 1/3. Tem uma outra forma intuitiva de defender esse ponto de vista, que é imaginar que o experimento está sendo repetido 1000 vezes. Como a moeda é honesta, é esperado ter por volta de 500 caras e 500 coroas. Então, 500 vezes ela será acordada na segunda-feira quando deu cara, 500 vezes na segunda quando deu coroa e 500 vezes na terça quando deu coroa. A frequência relativa reforça a ideia de que, em 1/3 dos eventos, a bela adormecida está sendo acordada quando a moeda deu cara. Isso faz com que ela atribua a chance de 1/3 para a pergunta sobre qual a probabilidade de ter saído cara, ou seja, dela estar no cenário em que houve um lançamento anterior de cara. Bom, essas são as duas posições, 1/2 ou 1/3. Você já tem alguma opinião a respeito? Já se convenceu de algum desses pontos de vista? Então vamos explorar mais as possibilidades para saber se você está mesmo firme na sua convicção. Caso você ainda não tenha uma convicção, pode ser que agora você forme uma. Existe uma versão modificada desse problema, que ajuda a entender melhor o que está realmente em jogo. Imagina agora que, na segunda-feira, depois de ouvir a resposta da bela adormecida ao acordar e antes de colocá-la de novo para dormir, os cientistas contem para ela que é segunda-feira. Repara que agora a bela possui indiscutivelmente uma informação nova. Ela sabe que não está no cenário de coroa terça-feira. Só que ela ainda não consegue dizer qual o valor que saiu na moeda no domingo. Então o efeito de saber que é segunda-feira é eliminar a possibilidade de ser terça. Como isso elimina um cenário necessariamente de coroa, então a probabilidade que ela percebe na segunda-feira à noite em relação a estar num cenário de cara é maior do que aquela probabilidade que ela atribuía ao acordar pela manhã, sem ter ainda a informação de que era segunda-feira. Isso porque naquela ocasião ela não podia descartar a possibilidade de estar em um cenário de coroa e terça-feira. Então, chamando de P+, a probabilidade que ela atribui segunda à noite, após saber que é segunda, e de P, a probabilidade que ela atribui pelas manhãs, seja segunda ou terça-feira, afinal para ela a situação é a mesma, é matematicamente verdade que P+ de cara é estritamente maior que P de cara. Ou seja, a informação de que é segunda-feira atualiza a probabilidade e aumenta a chance dela estar em um cenário de cara. Esse é o ponto de concordância entre aqueles que escolhem 1/2 e aqueles que escolhem 1/3 para P de cara. Mas olha só que curioso. Se você acredita que a probabilidade das manhãs é 1/2, então o que acabamos de dizer implica que você precisa acreditar que a probabilidade segunda à noite da moeda ter dado cara é maior do que 1/2. Matematicamente, podemos provar que essa probabilidade à noite tem que ser de 2/3. A princípio isso não é um problema, mas tem um detalhe importante. Repara que independentemente do que deu na moeda, Bela sempre vai ser acordada na segunda-feira e posta para dormir de novo após ter a memória apagada. Então, na verdade, não faz nenhuma diferença lançar a moeda domingo à noite ou segunda à noite. A dinâmica do problema é idêntica. Então, se você acha que a probabilidade das manhãs é 1/2 e, portanto, a probabilidade à noite é 2/3, nesse cenário alternativo é como se você estivesse dizendo que a chance de uma moeda honesta que será lançada após você dormir na segunda-feira dar cara é de 2/3. Existe um princípio básico de probabilidade que diz que a sua crença a respeito do futuro deve corresponder às suas chances conhecidas. No lançamento de moeda honesta, essa chance é de 1/2. Então é embaraçoso ter que atribuir uma chance de 2/3 para o lançamento futuro de uma moeda honesta. Esse é um argumento forte contra o grupo que acha que deve ser 1/2. Se você acredita que a probabilidade segunda à noite da moeda que sequer ainda foi lançada dar cara é de 1/2, então necessariamente você faz parte do grupo daqueles que acreditam que a probabilidade da Bela achar que deu cara pela manhã é de 1/3. Então aqui a gente vê que a posição de 1/3 não é tão estranha assim, e nem a posição do 1/2 é tão inocente assim. Mas a posição de 1/3 também tem uma grande dificuldade, que também é difícil de explicar. Do momento que a bela adormecida vai dormir no domingo à noite até o momento em que ela é acordada, não aconteceu nada de novo. Nenhuma informação foi obtida pela Bela. E mesmo assim, ela mudou a sua percepção de probabilidade de 1/2 para 1/3. Se você acredita que é 1/3, é claro. Isso viola uma coisa chamada de princípio da reflexão, que diz que se você está certo de que amanhã vai ter uma crença X a respeito de algo, e desde que você não receba nenhuma informação, nem tenha nenhum colapso cognitivo até lá,
Então você agora já deve ter a crença X. Ou seja, não faz sentido mudar a probabilidade de domingo à noite para segunda de manhã. E aqui a gente chega no centro da questão. Se você acha que a probabilidade é 1/2, então você considera que somente novas evidências podem mudar uma percepção subjetiva de probabilidades. E percorrer as fases do experimento é irrelevante para saber se deu cara ou coroa na moeda lançada no domingo à noite. Só que isso implica que no experimento alternativo, quando a moeda é lançada na segunda à noite, você teria que acreditar que ela teria a chance de 2/3 de dar cara. Por outro lado, se você acredita que a probabilidade é 1/3 pela manhã, então você acredita que a probabilidade da moeda ser lançada segunda à noite e dar cara é igual a de ser lançada domingo à noite e dar cara, ou seja, de 1/2. Mas aí você teria que admitir uma mudança de crença de domingo à noite para segunda de manhã, alterando a probabilidade de 1/2 para 1/3, sem que nada tivesse acontecido, nem nenhuma informação nova tivesse sido dada. Além disso, se você acredita em 1/3, então se modificássemos o problema para acordar Bela não uma, mas 1 milhão de vezes na terça-feira, quando desse coroa, o mesmo raciocínio faria você concluir que a Bela deveria responder que a probabilidade da moeda ter saído cara era de 1 em 1.002.000, o que é muito esquisito, já que essa é uma moeda honesta. Bem, o problema da Bela Adormecida vem gerando tantas discussões porque ele está relacionado à forma como nós devemos considerar que uma criatura racional atribui probabilidades e toma decisões. Isso tem uma grande importância nas aplicações. Grandes especialistas nessas áreas possuem posições divergentes sobre esse problema, o que significa que eles possuem visões divergentes de racionalidade. Esse experimento mostra como as crenças de alguém podem levar a mais de uma conclusão do que pode ser considerado como racional. Ou seja, para criar um modelo de decisão racional, que busca tomar sempre a melhor decisão possível, dependendo da sua opinião sobre o problema da Bela Adormecida, você estaria criando modelos diferentes, que podem levar a conclusões e, portanto, a decisões diferentes. Intuitivamente, parece que tem que ter uma decisão melhor, um modelo superior de racionalidade. E é por isso que dar uma resposta definitiva para o problema da Bela Adormecida atrai tanto interesse de diversas áreas, como filosofia, matemática, economia, psicologia e até mesmo a física. Existem trabalhos mostrando como o problema da Bela Adormecida se relaciona com as interpretações da mecânica quântica. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre esse problema? Eu gostaria muito de saber o que você pensa, então deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. E eu sei que vai ter gente também perguntando qual é a minha posição, então eu já adianto que eu sou da turma do 1/3 e com convicção. Muito obrigado aos membros do canal e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.